Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thaís e hoje vamos conhecer sobre os cuidados com as plantas no outono. Acredito que dessa forma podemos compreender que muitas espécies entram em dormência e acabam perdendo um pouco da sua vitalidade. Mas isso não quer dizer que a planta está morrendo ou com falta de nutrientes, apenas se trata da redução de suas atividades vegetativas. Características do outono. O outono inicia-se entre os dias 20 e 21 de março no hemisfério sul. Sua ocorrência marca o período de transição do verão para o inverno. O outono é a estação do ano que ocorre após o verão e antes do inverno, sendo assim considerado como um período de transição entre essas duas estações antagônicas. A característica principal do outono é a gradativa redução da luz solar diária ao longo de sua duração. Isso acontece porque o seu início se faz justamente no ápice do equinócio, período em que a Terra encontra-se igualmente iluminada entre o hemisfério norte e sul pelo Sol. Por isso, há dias e noites com a mesma duração. O fenômeno também é chamado de equinócio de outono, o que também é útil para diferenciar o outro equinócio, que marca o início da primavera. Vale lembrar que, assim como todas as estações do ano, o outono é mais diretamente sentido e percebido nas zonas da Terra situadas mais ao norte e mais ao sul. Nas áreas equatoriais, de latitudes baixas, a divisão do ano em 4 estações não é tão perceptível em termos práticos e empíricos. Isso explica também o fato de outono não se apresentar características específicas que se apliquem de forma generalizada, ou seja, de maneira igual em todos os lugares. Mas em uma tentativa de simplificar, podemos dizer que as características do outono são noites gradativamente mais longas que os dias, à medida que a estação avança, pois trata-se de um período de transição entre o equinócio e o solstício de inverno, aumento da incidência dos ventos, redução gradativa das temperaturas, maior incidência de nevoeiros pela manhã, diminuição da umidade do ar. Em alguns tipos de vegetação, ocorre a queda das folhas para adaptação à mudança de clima e também em razão da diminuição da fotossíntese diante da menor incidência de iluminação solar. No Brasil, ocorre uma queda de temperatura nas regiões centro-oeste, sudeste e sul. Nessa última região e também nas regiões serranas, podem acontecer algumas geadas e, eventualmente, neve. Do ponto de vista cultural, o outono é tratado como uma estação que inspira beleza, mas também a melancolia e a transição entre um acontecimento e outro, sendo considerado por muitos como um tempo de mudança. Imagens de quedas de folhas e de árvores nuas também se vinculam artisticamente a essa estação, embora esse tipo de paisagem não se manifeste exatamente dessa forma em todos os lugares. Cuidados com as plantas. Como eu expliquei, nem sempre o outono é perceptível em todos os lugares, principalmente no Brasil e suas diversas regiões. Por exemplo, eu moro numa cidade da Grande São Paulo, na região sudeste. Assim, minhas plantas vão reagir diferente de uma pessoa que mora na região sul do país, mas existem alguns cuidados básicos nesta estação. As regas. A quantidade de regas pode diminuir neste período. À medida que a temperatura cai, automaticamente o volume de água que a planta precisa decai também. Muito cuidado para não regar demais nesta época, pois dependendo da planta pode haver apodrecimento das raízes. Mas o que vale é sua observação no substrato do vaso. Verifique sempre se está úmido ou seco, pronto para a próxima rega. Neste período, pode-se cessar pulverizações de água em plantas e principalmente em folhagens, pois pode ocorrer o apodrecimento das folhas com o acúmulo da umidade e também atrair pragas e fungos. A adubação. Diminua a adubação para a maioria das plantas a partir do final de março, pois a taxa do crescimento desacelera e as necessidades dos nutrientes decaem. O acúmulo de nutrientes podem prejudicar o sistema radicular da sua planta e levá-la à morte. Com a diminuição das regas, a quantidade de liberação em nutrientes reduz. Pode-se adubar com fertilizantes químicos de liberação gradual, que são ideais para os meses de outono. Mas lembre-se, sempre existem exceções. Plantas como a bico de papagaio, azaleia, ciclame, cujo florescimento ocorre no fim do outono, podem receber adubação para estimular sua floração. Troca de vaso. Não é aconselhável trocar a planta de vaso neste período, pois, como ela entra em dormência, poderá sofrer muito para enraizar e pode morrer. Temperatura. Cuidado com a variação de temperatura. Um dia muito ensolarado e no outro uma queda brusca de temperatura, assim como geadas e ventos fortes. Existem plantas que necessitam ficar em locais protegidos dessas mudanças. Podas. Continue com as podas de limpeza, retirando flores e folhas murchas para ajudar o reflorescimento da planta após sua dormência. Pragas e doenças.
Algumas pragas também diminuem neste período, mas pulgões e ácaros continuam atacando a planta, pois alimentam-se de seiva. Doenças que causam apodrecimento também continuam a ocorrer, portanto a observação da planta neste período é essencial. Qualquer incidência de pragas ou apodrecimento deve ser tratada imediatamente. Bom, eu espero ter ajudado a todos que cultivam suas plantas, e se você gostou do vídeo, não deixe de curtir, compartilhe, se inscreva e acione o sininho para você receber as notificações e comente aí embaixo. Um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau!